Em reunião com governadores e presidente do Senado, Carlos Moisés defende compra de vacinas e insumos contra a Covid-19 centralizada no Ministério da Saúde. Confusão e baixaria durante sessão da Câmara de Vereadores de Florianópolis, que analisava a denúncia contra o prefeito Jean Loureiro. A operação da Polícia Civil prende envolvidos em roubos a cooperativas de crédito em Santa Catarina. No esporte, os gols das partidas atrasadas do Campeonato Catarinense disputadas nesta quarta-feira. E no Dia Mundial do Rim, nossos repórteres mostram o que é a doença renal crônica, os tratamentos e os desafios que os pacientes enfrentam no dia a dia. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com a reunião entre governadores e o presidente do Senado, que ocorreu hoje. Em pauta, a situação da Covid-19 no Brasil e a demora no fornecimento de novas vacinas. A reunião da Comissão Temporária do Senado, que acompanha as ações contra a Covid-19, teve a participação dos governadores dos estados de Santa Catarina, Bahia, Ceará, Amazonas e Piauí. O grupo faz parte do conjunto de 21 governadores que assinaram uma carta que pede um pacto nacional entre os poderes para combater a pandemia e também a aceleração da vacinação. Eu acho que precisa um esforço maior do presidente, inclusive do próprio Rodrigo, querendo sugerir isso, uma relação com a Organização Mundial da Saúde, com os países importantes como a China, que hoje é quem fornece o IFA para boa parte do mundo na produção de vacinas, com a Índia, com o próprio Estados Unidos, porque hoje o Brasil é o centro das atenções nessa pandemia. O governador catarinense Carlos Moisés da Silva afirmou durante a reunião que a centralização das compras de vacinas e de insumos deve ser feita pelo Ministério da Saúde, para evitar aumento de preço e risco para as regiões mais pobres. Alguns movimentos de aquisição de vacinas também desconectados do Plano Nacional de Imunização nos chamam a atenção, porque nós acreditamos que, como já foi colocado aqui, isso traria uma demanda excessiva e diversificada, uma logística mais complexa e podendo tensionar, inclusive, os preços dos mercados e também algumas falsas ofertas, como a gente já viu perceber hoje, inclusive li algumas matérias. O governador Carlos Moisés foi um dos 6 gestores estaduais que não assinaram a carta que pede o Pacto Nacional contra a Covid-19. Agora a gente fala sobre o assunto com Roberto Azevedo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. O presidente do Senado nessa reunião falou em compra de vacinas por estados, municípios e até pelo setor privado. Lei aprovada no Congresso. Moisés disse que prefere tudo centralizado no Ministério da Saúde. Qual é a análise? Olha, é interessante esse posicionamento, porque tanto na decisão do Congresso Nacional quanto no Supremo Tribunal Federal é uma só. Só podem estados, municípios e até a iniciativa privada adquirirem as vacinas se o governo federal não cumprir o Plano Nacional de Imunização, o PNI. Então, ali já se cria uma situação ideal para que a ideia do governador de Santa Catarina prevaleça. Mas a gente não pode desprezar a ação de estados e municípios que querem a compra, porque isso pressiona também o governo federal a fazer mais aquisições. Está faltando vacina no mundo. A produção não consegue atender a demanda. A União Europeia reclama dos laboratórios que têm sede na União Europeia e que não conseguem entregar as doses de vacinas que já foram pagas. Tudo leva a crer que, se não cuidarmos direitinho desse assunto, vai ocorrer o mesmo que aconteceu com os respiradores. Correu todo mundo para a China, correu todo mundo atrás do produto, pagou-se antecipado e não foi só Santa Catarina, e o produto não veio, porque atravessadores mal intencionados entraram no processo. Tem até uma empresa húngara que já está sendo vista como a Veigamed das vacinas. Cuidado, então, senhores prefeitos e governadores. Só para encerrar, hoje, o governo do estado de Santa Catarina, com as prefeituras da Grande Florianópolis, instalaram um centro integrado de ações. Hoje, podemos ver as imagens aí, hoje, a região da Grande Florianópolis está oscilando em estado grave e gravíssimo há muito tempo, há meses. E agora que sai o Centro Integrado de Ações, quando a situação não é nada boa. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto.
E Florianópolis vai ter um centro de triagem para atendimento de pacientes com Covid-19. A iniciativa veio de entidades que se mobilizam para arrecadar os recursos necessários para a viabilização do projeto. Batizado de Aliança pela Vida, o projeto é uma iniciativa da ACIF, Associação Empresarial de Florianópolis, ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, CDL Florianópolis, Sinduscom Grande Florianópolis, ACM, Associação Catarinense de Medicina, Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina e Floripa Sustentável. Com o avanço da pandemia da Covid-19, as entidades empresariais estão buscando formas para auxiliar a Prefeitura de Florianópolis no combate e o avanço da pandemia. A ideia é a criação de um programa chamado Aliança pela Vida, que será a criação de um centro de triagem para receber as pessoas que estão ou com Covid já confirmada ou com suspeita de Covid e já receberam um tratamento inicial e um pré-diagnóstico. Entidades empresariais iniciaram uma mobilização para a arrecadação de 3 milhões de reais que viabilizem o funcionamento de um centro de atendimento sintomático respiratório de combate à Covid-19 em Florianópolis. O objetivo é atender e estabilizar pacientes de baixa complexidade e evitar a necessidade de internação hospitalar. A capacidade do sistema de saúde já está esgotada e nós queremos salvar vidas. Então, o momento é de evitarmos que as pessoas agravem o seu quadro de saúde com a Covid, que é uma doença muito grave e nós precisamos evitar que elas cheguem à necessidade de um leito de UTI que já está esgotado. Então, o momento é de nós criarmos uma triagem provavelmente telepresencial, à distância, com atendimento de médicos que possam encontrar o que esse paciente precisa e aí, com isso, direcionar, só se ele agravar, para um centro de saúde mais especializado. A ideia é fazer isso imediatamente. Nós estamos já com a parte burocrática avançada. A arrecadação, a CIF fez uma doação de R$1 milhão e outras entidades já doaram mais R$1 milhão e a nossa meta é chegar a 3 milhões para fazer a largada desse projeto. E depois que a Prefeitura e o Governo do Estado possam assumir o atendimento, que é responsabilidade deles fazer esse tipo de prestação de serviço. O centro de triagem deverá ser estruturado aqui na sede da Associação Catarinense de Medicina, que fica na SC 401, aqui em Florianópolis. A meta é prestar atendimento por um prazo inicial de 2 meses, que poderão ser prorrogados até que as medidas de imunização e distanciamento possam ter maiores resultados no controle da atual crise. Segundo o presidente da Associação Empresarial da capital, já existe uma série de empresas mapeadas para a prestação deste serviço à população. O atendimento será para todos e de graça, primeiramente para Florianópolis e logo em seguida podendo se estender para toda a grande Florianópolis. Antes da pessoa até ter testado, a gente quer que ela possa procurar esse atendimento médico e que o médico avalie a sua condição, se necessário, prescreva os medicamentos para aquela condição, possa prescrever exames médicos para avaliar a situação da pessoa e, se necessário, encaminhar para uma segunda fase de atendimento. Nós teremos os médicos, inclusive, para atender na residência da pessoa, se necessário. Ela só vai precisar ir para um hospital ou um centro de saúde caso, infelizmente, o seu caso agrave. E aí ela tenha que tomar outro tipo de medicamento e vai ter que ter uma atenção mais intensiva. E a Santuro vai ceder o centro de eventos de Canasvieiras, no norte da ilha, para a imunização da população da capital contra a Covid-19. O anúncio foi feito hoje pelo governo do estado. A Prefeitura de Florianópolis vai ficar responsável por determinar a utilização do espaço. A área do centro de eventos que foi cedida para a Prefeitura é a administrativa. É também a Prefeitura a responsável pelo cronograma de vacinação em Florianópolis. 100 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje aqui em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Dados no telão do Band Cidade, vamos a eles. Com essas mortes, chegou a 8.377 o número de pessoas que perderam a batalha para a Covid-19 desde o começo da pandemia. A letalidade não para de aumentar, já está em 1,17%. O total aqui de casos é de 717.454. Teve cerca de 5 mil novos casos confirmados da doença. E aí, 670.735 são os pacientes recuperados. Tem 38.342 casos ainda em acompanhamento. 99,1% é a ocupação de leitos de UTI adulto no estado, com 12 vagas disponíveis, só que tem 387 pessoas na fila no aguardo por um leito de UTI.
Logo após o Band Cidade, você confere as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Os destaques da edição de hoje você confere agora com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai ver que as contas do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não fecham. Isso porque havia previsão de chegada de 46 milhões de doses de vacinas este mês, que não foram entregues. Com isso, a gente vai perdendo a guerra contra a Covid. Se o ritmo de vacinação se mantiver lento aqui no Brasil dessa forma, quando a gente estiver nas eleições presidenciais ano que vem, a gente ainda vai estar na tentativa de chegar à vacinação de 75% da população, o que é muito pouco. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um homem pediu indenização ao governo norte-americano depois que a mulher dele, que estava internada, morreu após ser tratada com cloroquina. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. A seguir no Band Cidade tem a operação que prendeu envolvidos em roubos a cooperativas de crédito em Santa Catarina. E tem também a confusão e a baixaria na sessão da Câmara de Vereadores de Florianópolis, que analisava a denúncia contra o prefeito Jean Loureiro. Detalhes em instantes. Fique com a gente.